Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso quadro, do canal Êxodos TV, que é Momento com Deus. Hoje eu queria refletir um pouquinho com vocês no livro de Ezequiel 43, versículo 2, que diz o seguinte: E eis que pude contemplar a glória do Deus de Israel, que se aproximava pelo caminho do Oriente, e o som da sua voz era como o rugido de muitas águas, avançando com poder, e toda a terra resplandecia diante da sua glória. Muitas vezes nós nos questionamos a questão de se eu escuto ou não a voz de Deus. Quantas vezes no nosso dia a dia nós ouvimos pessoas falarem assim: ai, mas Deus me falou, Deus falou comigo através disso ou daquilo. E outros se questionam porque não são capazes de ouvir a voz de Deus. Hoje eu queria refletir com vocês sobre isso. Na Bíblia nós temos diversas passagens que nos falam de pessoas que conseguiam ouvir a voz de Deus, de pessoas que conseguiam ver a imagem refletida de Deus e de pessoas que conversavam diariamente com Deus. E aí, um dos grandes exemplos desse movimento de ouvir a voz de Deus, de contemplar a Deus, nós podemos citar o apóstolo Paulo. Paulo foi um grande perseguidor da igreja. Ele perseguiu os cristãos, todos aqueles que pregavam a palavra de Jesus, que seguiam os ensinamentos de Jesus, foram perseguidos por Paulo. Até que um dia, em uma viagem, ele de repente contemplou uma grande luz. E naquele momento ele ficou cego. Não conseguia ver mais nada, mas ele conseguiu ouvir. E ele ouviu a voz de Deus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir desse momento, Saulo começou a entender que realmente existia um Deus e que esse Deus tinha o poder de se comunicar com ele, certo? E aí, durante essa história, Paulo vai ser levado pelo Espírito Santo à casa de um homem de Deus, onde lá esse homem de Deus ora por ele e ele volta a enxergar, e a partir daquele momento ele entrega a sua vida a Jesus e começa a segui-lo, deixando de ser conhecido como Saulo e passando a ser chamado de Paulo. E é sobre esse momento que eu queria meditar com vocês nessa hora. O que eu queria falar com você era o seguinte: talvez você já tenha ouvido que os olhos do rosto lhe permitem enxergar, mas os olhos do coração é que lhe dão a visão. Muitas pessoas não conseguem, no seu dia a dia, enxergar a Deus e muito menos ouvi-lo, porque estão cegos dos seus olhos com escamas da decepção, da frustração, da falta de amor, como também estão cegos para enxergar tudo que Deus já fez por eles. Queremos desesperadamente ver claramente, mas é como se as lentes dos nossos olhos estivessem embaçadas, torradas, né? Vocês ouviram falar sobre Paulo, né? Paulo era um homem bem nascido, muito estudado, e ele era um perseguidor do povo de Deus. Por quê? Porque ele não acreditava que Deus existisse e que ele pudesse ser o ser que realmente dominava todas as coisas. Mas a partir desse encontro, que em primeiro lugar, Deus o cegou. Por que Deus o cegou? Porque a visão de Paulo anterior a esse encontro só conseguia enxergar as coisas do mundo. Ele não conseguia enxergar o divino. Mas em compensação, Deus naquele momento abriu os seus ouvidos. Ele conseguiu ouvir a voz de Deus. E é para se dizer, esclarecer, que as pessoas que estavam com Paulo, que eram muitas, nem conseguiam ver a luz e nem conseguiam ouvir aquilo que Paulo estava ouvindo. Então, o que é que nós podemos pensar nesse momento? Que enquanto nós estamos ignorando a existência de Deus, enquanto os nossos olhos espirituais não se abrirem para ver a ação de Deus nas nossas vidas, nós não vamos conseguir ouvi-lo, senti-lo, percebê-lo, ouvi-lo. Ah, Tcheda, mas como é que eu posso conseguir isso na minha vida? É simples.
A nossa oração diariamente a Deus deve ser: Senhor, tira as escamas dos meus olhos para que eu possa ver a tua glória, para que eu possa ver a tua mão se manifestando sobre a minha vida. E também, Deus, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz. Na passagem que nós lemos, a palavra de Deus, o profeta Ezequiel vai dizer que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Mas por que o profeta faria essa comparação? Eu vou lhe explicar por quê. Porque muitas vezes nós estamos cercados de tantos barulhos que nós não conseguimos enxergar, ouvir quem está perto da gente. Eu nunca tive essa experiência, mas eu acredito que quando nós visitamos, né, Foz do Iguaçu, que nós temos as cataratas lá, né, é um barulho ensurdecedor. Eu ouvi o testemunho de pessoas que foram lá. E que quando você está lá, mesmo a pessoa que está vizinho a você, próximo a você, você não consegue ouvir a voz dessa pessoa em função do barulho das águas. Assim tem que ser a voz de Deus na minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós precisamos fechar os nossos ouvidos para aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor estão falando sobre nós, dizendo que nós não somos capazes, dizendo que nós somos imprudentes, dizendo que nós não temos amor, que nós não temos respeito, e nos deixamos levar por isso e deixamos de ouvir aquilo que a voz de Deus que diz aquilo que realmente importa. Porque Deus é aquele que nos ama da maneira que nós somos. Deus é aquele que vem falar para mim e para você o melhor, porque Ele quer o melhor para mim e para você. Deus não está procurando ou preocupado com aquilo que as outras pessoas dizem de você. Se Deus tivesse ouvido o que as pessoas diziam de Paulo, jamais teria marcado aquele encontro com Paulo. Porque Paulo era um homem cético, ele era arrogante, ele era um perseguidor. Mas a partir do momento que Deus tocou a sua vida, o Espírito Santo de Deus cegou os seus olhos naturais e abriu os seus ouvidos espirituais. E no momento em que o servo do Senhor orou por ele e as escamas caíram dos seus olhos, ele pôde contemplar a glória de Deus na sua vida. E é esse convite que eu quero fazer para você neste dia. Abra os seus olhos espirituais e os seus ouvidos, para você ouvir a voz de Deus na sua vida. Muitas vezes você está fazendo muitos planos, você está muito enredado com as coisas do seu dia a dia e você vai só vivendo, sem se preocupar com aquilo que realmente importa. E o que é que realmente importa para Deus? A vontade dele para nós. Nem sempre aquilo que nós planejamos é aquilo que Deus quer de nós. Nesse momento, nesse dia, eu te digo o seguinte: convide Deus para revelar a você aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Por quê? Porque Ele quer tocá-lo novamente com o seu poder, para que apesar de qualquer circunstância, você possa compreender, ver e ouvir a poderosa mão do Senhor sobre a sua vida. Muitas vezes eu ouvi de muitas pessoas assim: ai, Tchélida, como é que você consegue ouvir Deus falar no seu coração? Porque Deus fala comigo no meu coração e eu escuto no meu entendimento. Por quê? Porque eu já treinei o meu ouvido e o meu coração para que eu possa ouvir a voz de Deus para a minha vida. Então, a cada dia, eu começo o meu dia dizendo: bom dia, Senhor, que o Senhor abençoe o meu dia, que hoje possa ser um dia que eu possa viver na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Então, nesse dia de hoje, eu não sei se você está ouvindo de manhã, de tarde ou de noite, mas peça ao Senhor para tomar conta da sua vida, para que Ele abra os seus olhos. E isso vale para todos os setores da sua vida, você sabia? O seu trabalho, a sua família, a criação dos seus filhos. Todos os dias nós precisamos entregar a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, o nosso trabalho nas mãos de Deus, para que o seu andar diário possa estar sendo guiado pelo Senhor. Então, recebe essa palavra, coloca o teu coração e os teus ouvidos e os teus olhos para ouvir e enxergar a voz do Senhor na tua vida, que os teus dias serão bons, porque a vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. É isso aí, gente. Deixa o seu like, curte e compartilha o canal
do Colégio Êxodos TV.